Coelho. Um animal fofo, aparentemente amigável. Gosta de roer e procriar. É herbívoro e pode viver em locais com a presença de solo arenoso, em bosques e campos. Assim como todos os animais e seres vivos, o coelho também colabora com suas funções naturais de sobreviver e manter o equilíbrio ecológico. Essa função, que todos carregam, é o que demonstra a perfeição da natureza. A natureza é bela, acolhedora e ao mesmo tempo muito misteriosa. Você provavelmente já se perguntou o motivo de estar aqui. Já se perguntou por que as coisas são como são. É muito intrigante isso tudo. Todos têm suas funções na natureza. Toda causa e consequência parece ser minuciosamente planejada. Tudo gira num ciclo natural perfeito, em que é necessária a participação de todos. Sem a presença de um ser vivo qualquer, microscópico, tudo seria diferente. Provavelmente, a humanidade nem existiria. Tudo planejado, tudo perfeito. A misteriosa perfeição da Mãe Natureza. Um mistério, porém, um mistério que pode um dia ser solucionado graças à ajuda de eles mesmos, os coelhos. Leonardo Fibonacci, um consagrado matemático italiano da era medieval, uma vez analisava o desenvolvimento de uma população de coelhos em um ano. A cada mês havia uma procriação entre um par de coelhos que gerava mais um par de coelhos. E, obviamente, para começar seus estudos, precisou de um par de coelhos ainda filhotes, ou seja, não férteis. Passou um mês e os coelhos cresceram, agora férteis, prontos para procriar. No terceiro mês, nasce um par de coelhos filhotes, somando um total de 2 pares de coelhos até o momento. No mês seguinte, o par adulto procria novamente e gera um novo par filhote, e aquele par filhote do mês anterior cresce, agora pronto para a procriação, dando assim um total de 3 pares de coelhos até então. Passa mais um mês e os pares adultos geram um par filhote cada um, e o par filhote do mês anterior cresce, nos dando assim 5 pares no total. No sexto mês, os 3 pares de coelhos adultos geram 3 novos pares de coelhos filhotes, e os pares de filhotes anteriores crescem. Assim, chegamos a um total de 8 pares de coelhos. Fibonacci analisou essa sequência numérica com muita calma, para tentar achar alguma lógica, e assim descobriu a famosa sequência de Fibonacci. Somando 1 com 1, temos 2. 1 com 2, temos 3. 2 com 3, temos 5. 3 com 5, 8. E assim vai. A sequência de Fibonacci simplesmente se baseia na soma de seus antecessores. Ok, mas o que esses números significam? Bom, Fibonacci analisou que ao dividir um desses números com seu antecessor, teremos o resultado próximo de 1.618, e assim vai. Esse é conhecido como o número de ouro. O número de ouro é basicamente o código natural. Ele aparece muitas vezes na natureza. No girassol, onde ficam suas sementes, por exemplo, temos 2 séries de curvas, cada uma para um lado, uma série que tem 21 curvas e a outra que tem 34 curvas. Ao dividir esses números, temos um resultado muito próximo de 1.618, a proporção áurea, o número de ouro, o famoso número Φ. No corpo humano também pode ser encontrada uma aproximação do número Φ.
Ao dividir a altura de uma pessoa com a altura de seu umbigo até o chão, teremos números próximos ao φ. Não irei me alongar muito, há muitos outros exemplos. Só que o mais incrível é que não para por aí. Fibonacci criou o chamado retângulo áureo, que basicamente é juntar quadrados de lados de cada número da sequência Fibonacci, formando assim retângulos com a proporção áurea. Ou seja, juntando um quadrado de lado 1 com outro quadrado de lado 1, teremos um retângulo de lado 2 por 1. Juntando esse retângulo com o quadrado de lado 2, teremos um novo retângulo de 3 por 2. Pegamos este e juntamos com o quadrado de lado 3, teremos um retângulo de lado 5 por 3. Assim vai até o infinito, obedecendo a sequência de Fibonacci. Não satisfeito, o cara ainda me faz uma espiral que contorna esses quadrados, uma espiral áurea. E pasme, essa espiral está também presente na natureza, na suculenta, no Nautilus e presente na nossa galáxia, a Via Láctea. De novo, há muitos outros exemplos da sequência de Fibonacci do número φ presente na natureza. Há muitos outros exemplos que estão ainda sendo estudados. Seria muita prepotência humana acreditar que isso tudo é coincidência. Por isso mesmo, há vários matemáticos, cientistas e artistas que vivem e viveram pensando em descobrir mais detalhes desse grande mistério natural. A natureza misteriosa e nos guardou códigos escondidos para tentarmos entender o que tudo isso significa. E quando eu digo tudo, eu digo tudo. A natureza é perfeita, de um jeito estético, matemático, científico. A natureza é a nossa casa, fazemos parte dela, por isso que sentimos com ela. E nada melhor que a arte para representar esses sentimentos naturais. Nada melhor que a arte para trabalhar com a perfeição. Inúmeras obras visuais e audíveis usaram as sequências de Fibonacci e a proporção áurea. É o caso de Leonardo da Vinci e Beethoven. Eles usavam esses códigos naturais em suas obras tanto para descobrir e refletir sobre tudo, o universo, o papel do humano na vida, os segredos divinos, mas principalmente usavam desse artifício para buscar a perfeição, o belo, o magnífico. E é por isso tudo que escolhi Fibonacci para ser o nome do canal. Olá, meu nome é Lucas Bergamini, prazer. Sou o criador do canal Fibonacci. Me reuni com algumas pessoas interessadas no mesmo objetivo que o meu, apresentar ao mundo a nossa arte. E assim como a própria sequência, nos somamos com experiência, conhecimento, amor e muita vontade de, com o nosso trabalho, buscar o belo, o mágico, o magnífico, a perfeição. Obviamente, nada é totalmente perfeito, tudo é subjetivo. A perfeição de fato é uma utopia, mas não é porque algo é inalcançável que não podemos chegar o mais próximo possível. Como já dizia o escritor uruguaio Eduardo Galeano, a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. A perfeição aqui é um suspiro de emoção, um choro de tristeza ou felicidade, um envolvimento com a história, uma reflexão com a técnica, com a filosofia. A busca pela perfeição aqui é conseguir, pelo menos tentar, expressar esses climas vindo das produções de nossos artistas para os espectadores do canal. Então, sejam bem-vindos e venham conosco viajar nesse mundo cheio de histórias, emoções, reflexões, nos mistérios do mundo, dos códigos naturais, da perfeição, da vida, da arte. E pensar que tudo isso começou com um coelho.